Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos calcular esse limite. Vamos verificar se existe esse limite, tá? Depois vamos fazer um gráfico também. Veja lá, limite da função 9 menos x ao quadrado sobre x menos 3 quando x tende a 3. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, que a intuição manda, né? O instinto, entre aspas, é substituir o x por 3, não é verdade? Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó. 9 menos 3 ao quadrado sobre 3 menos 3. Isso deu 9 menos 9, 0. Sobre 3 menos 3, 0. Isso aqui é chamado indeterminação. Forma indeterminada ou indeterminação. E agora, como é que a gente faz? Acabou? Não existe o limite? Não. A gente verifica se é possível fatorar a função. Então veja que o 9 menos x ao quadrado, o 9 menos x ao quadrado é a diferença de dois quadrados. Vê se não é. 9 menos 3 ao quadrado é a diferença de dois quadrados, olha aí, ó. 3 ao quadrado menos x ao quadrado, diferença de dois quadrados. É um produto notável. Como é que você faz a diferença de dois quadrados? É o produto da soma pela diferença. Ou seja, é 3 menos x que multiplica 3 mais x, certo? Sobre x menos 3. Não é isso? Sobre x menos 3. Veja o seguinte, o 3 menos x e o x menos 3, eles são números opostos, não é verdade? O valor é o mesmo, mas eles são opostos, porque você vê que os termos estão trocados, não é verdade? Coloca aí x igual a 4, por exemplo. 3 menos 4 não é menos 1, e 4 menos 3 não é mais 1. São números opostos, beleza? Então, o que nós podemos fazer? Quando eu fizer aqui o cancelamento, vai me sobrar o que aqui? Menos 1 na divisão, não é verdade? Então isso aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a menos 3 menos x. Menos 3 menos x. Importante agora observar essas duas funções. Ó. Elas têm a cara muito diferente, não é verdade? Mas o comportamento das duas é o mesmo, com exceção do x igual a 3. Nós agora vamos fazer assim, ó. Limite desse valor menos 3 menos x sobre, quando o x tende a 3, é igual a quanto? Substitui o x por 3, vai ficar menos 3 deu quanto? Menos 6, 6 negativo. Ah, então existe o limite. Quando o x tende a 3 pela esquerda e pela direita, vai dar menos 6. Nós vamos ver isso no gráfico. Então, veja bem. Aqui, a função não está definida para x igual a 3, porque deu 0 sobre 0. Não é possível dividir por 0. Então, essa função não está definida para x igual a 3, mas essa está. Elas são funções equivalentes que têm o mesmo comportamento. Repito, com exceção no x igual a 3. Beleza? Então está aí calculado o limite, vamos agora fazer um gráfico para você ver. Como é que é o gráfico da função menos 3 menos x ou y igual a menos x menos 3, não é a mesma coisa? Coloquei na forma ax mais b, né? A forma da função afim, função do primeiro grau, né? Como é que é o gráfico? A taxa de variação da função, que também é chamado de coeficiente angular, é menos 1. Então a reta é decrescente. E ela passa no y menos 3. Então o gráfico está fácil de fazer, não tá? Ó, gráfico de reta é bem fácil de fazer, né? Ó. Qual é a raiz ou zero da função? É menos 3, porque menos 3 dá mais 3. Menos 3 dá 0. E ela passa no valor menos 3. Em outras palavras, ela passa por aqui, ó. Aqui é o valor o que? É a raiz menos 3. E aqui é o que? Aqui é o menos 3, que é o valor de b.
certo? Esse é o gráfico. Agora veja lá, nós não queremos x tendendo, nós queremos x tendendo a 3, x tendendo para 3. Então o 3, suponhamos, ó, ele está por aqui, certo? O 3, ó, esse aqui é o f de 3, seria, né? Qual que é o limite aqui? Não é menos 6? Só que aqui existe um buraco, existe um vazio aqui. Por quê? Porque a função dada, ela não está definida para x igual a 3. Então aqui é aberto, tá, pessoal? É aberto. Ela é chamada função descontínua. De fato, ela é descontínua, né? A reta teve uma interrupção. O gráfico dessa função dada é esse aqui. E o dessa é o mesmo, só que na função menos x menos 3, aqui é fechado. Então a única diferença das duas funções é essa, como eu te falei. A primeira não está definida, x igual a 3. Então veja lá. Quando o x tende a 3 pela esquerda, certo? Ou melhor, pela direita, né? Pela direita. Quando x tende a 3 pela direita, o que está acontecendo? O y está tendendo a menos 6 de baixo para cima, ou seja, de valores menores para valores maiores. Por exemplo, põe aqui x igual a 4. X igual a 4. Não vai ficar menos 7? Ó, menos 7. Aqui também dá menos 7. Entendeu isso? Menos 7, ó. Quando o x é 4, o y é o quê? Menos 7. Nas duas funções. E quando o x tende a 3 pela esquerda, o que está acontecendo? O y está tendendo a menos 6, descendo, ou seja, de valores maiores para menores. Por exemplo, x igual a 2. Menos 2 menos 3 dá o quê? Menos 5. Então, quando o x tende a 3 pela esquerda, por exemplo, chegou aqui menos 2, vai dar quanto? Vai dar menos 5 aqui, ó. Entendeu? Então, ó, tendendo a 3 pela direita, o y vai tender a menos 6, de valores menores para maiores. Subindo, né? E aqui, o contrário, tá? Então, essa função, ela é chamada, essa função dada, ela é uma função descontínua. Descontínua, né? Você está vendo a descontinuidade. Vamos lembrar aí quais são as condições para que uma função seja descontínua em determinado ponto. Para ela ser contínua, importante isso, para ela ser contínua, tem que existir o f do valor lá. Por exemplo, o a aqui é igual a 3, né? O a aqui é o 3, é o x tendendo a 3. Tem que existir o f de a, tem que existir o limite da função quando o x tende a. Tá dando para enxergar, né? Claro. Tem que existir o f de a, o limite de f de x quando o x tende para esse valor a, e finalmente o f de a tem que ser igual ao limite da função quando o x tende para o número a. Entendeu isso? Então aqui não aconteceu isso, ela é descontínua. Por quê? Porque não existe o f de a, o a é o 3. Ela não está definida para x igual a 3, não existe o f de 3, mas existe o limite. Entendeu? Então é isso. Então, limite com indeterminação 0 sobre 0. Tá claro? É isso, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.